Boa tarde a todos e todas. Acho muito importante esse fórum, né? A gente participou da criação da Associação de Pinhais desde os primórdios, desde as formações, até chegar onde estão hoje. E fico muito contente de ver companheiros e companheiras de luta aí. Agradecer o Lixo Zero pelo convite. Eu vou aproveitar e usar o espaço para falar um pouquinho da Política Nacional de Resíduos Sólidos e a obrigação da Prefeitura em contratar as associações e cooperativas de catadores. A Política Nacional de Resíduos Sólidos estabeleceu entre os princípios o reconhecimento dos resíduos sólidos como um bem econômico, de valor social, gerador de trabalho e renda e promotor de cidadania. Isso quer dizer que a Política Nacional de Resíduos Sólidos tem como foco no social, na integração dos catadores através da geração de trabalho e renda. Para cumprir a lei pela Prefeitura, o artigo 7º trata expressamente da obrigação da integração dos catadores pelo Poder Público Municipal da forma prioritária, e o artigo 36 trata da obrigação da Prefeitura em implementar a coleta seletiva. No parágrafo 1º desse artigo, determina que a Prefeitura deverá priorizar a organização e o funcionamento das associações e cooperativas de catadores e na sua contratação. Assim, realmente integrando os catadores prioritariamente na gestão dos resíduos sólidos. Hoje, o maior percentual de resultado econômico de materiais recicláveis fica na indústria. As indústrias e as prefeituras têm se aproveitado da atividade da coleta feita pelos catadores. Os catadores exercem uma prestação de serviço ao município e a toda a comunidade e devem ser remunerados de forma justa, como ocorre em qualquer empresa. Eu optei por anotar e ler essa questão dos artigos, porque a gente nunca vai lembrar de cabeça, né? Mas é importante lembrar que esse trabalho dos catadores é feito há mais de 50 anos. E de uma forma gratuita. E quando remunerado, essa remuneração nunca vem de uma forma digna ou justa. Quando se contrata as grandes empresas, as Extras, as Cabos da vida, tem uma precificação desse trabalho para mexer com esses resíduos. Nunca é para pagar os custos ou que não deu os custos, né? Quando nenhuma empresa nem concorreria para estar prestando esse serviço, né? Quando os catadores são contratados, é sempre um valor que sobra, ou que sobra no fundo do meio ambiente, ou um valor que o município acha que tem que ser pago, mas nunca um valor de fato que cubra os gastos das associações e cooperativas e que remunere esse trabalho. Nunca existe sobra desse valor para remuneração, achando que o catador tem que tirar somente da venda do material. Mas hoje, por exemplo, a gente está tendo material sendo vendido a 1 centavo. Então, como que se tira a renda do catador vendendo material a 1 centavo? Eu vendia material a 1 centavo há 30 anos atrás, quando eu comecei a coleta, com 7 anos de idade. Então, a gente está voltando aos preços de 30 anos atrás. Então, assim, se você pegar qualquer tabela de valores que são milhões, né, investidos na coleta de resíduos, e as empresas têm custo com pessoal, custo com IPI, custo com manutenção de caminhão, e ainda assim sobra o lucro para os donos ou para os sócios dessas empresas. E para os catadores nunca nem paga esses custos. De que forma que a gente convence o município que esse valor tem que ser bem remunerado? Porque ninguém quer mexer no lixo, né? O que para a gente é resíduo, para a gente gera renda, o que para a gente gera dignidade, para a população em geral é lixo. O munícipe vai lá, coloca o seu resíduo na porta da sua casa, o caminhão da coleta seletiva ou do lixo comum passa e tira. E se não retira, eles ligam reclamando do porquê não retirou. Mas não vê que são pessoas que estão mexendo, muitas vezes não fazem questão nem de fazer uma separação adequada, né? Os resíduos que chegam nas associações muitas vezes vêm misturados com vários tipos com vários tipos de rejeitos, ou é fralda descartável, é absorvente, é papel higiênico, é agulha,
é um vidro que quebra, que não se dá o trabalho de enrolar para não cortar esse catador. E de que forma que ainda hoje, em 2023, a gente mostra para a população e para o município, porque lei já existe. A gente tem a lei dos resíduos sólidos, a gente tem as leis de saneamento básico, a gente tem a Constituição Federal, né, que em todos os artigos a gente tá ali, né, só na lei de resíduos sólidos o catador é citado mais de 20 vezes. Quando se fala prioritariamente, muitas vezes ainda os municípios tentam achar uma desculpa para não contratar. Mas quando você chega num banco, a fila prioritária é sempre atendida primeiro. Eu nunca vi deixar um idoso para atender a outra fila. Então não tem desculpa para não atender prioritariamente os catadores, né? E isso é gerar dignidade para os catadores. Hoje mesmo, em Curitiba, a gente conseguiu, né, um movimento nacional, em parceria com o Instituto, na época o Fruit era o prefeito, quando houve a contratação dos catadores, a gente já conseguiu que os catadores sejam contratados, né? É um bom contrato, ainda não é o contrato ideal, mas é um bom contrato, que já ajuda, muitas das vezes não remunera, não paga integralmente os custos das associações, né? Eu vou dizer pela minha cooperativa Catamari, hoje a Catamari tem na faixa de um custo de entre 30 e 35 mil reais para se manter ativa e recebe entre 20 e poucos mil do município. Então, ainda não paga integralmente o funcionamento da Catamari, mas já ajuda. Agora, a gente sai da Catamari e vem para Pinhais não recebe 3 mil reais de ajuda de custo. Eu já falo que é uma ajuda de custo, né, gente? Porque 3 mil reais não paga os custos da AREP. E como eu falei, eu falo com propriedade da AREP, porque a gente começou a fundação da AREP em 2013, 2014, pelo Cataforte 1, um curso de formação, capacitação. Na época, discutimos com o município a instalação do galpão, a construção, e o município deu muito apoio para a AREP. Mas parou, estagnou, porque hoje a gente não tem o contrato da AREP ainda. E quando a gente, além né, de falar da lei, que está ali explicitamente dizendo que tem que contratar os catadores, a gente também tem que ver essa questão da oscilação do valor do material, né? Como eles não têm um contrato que pague pelo serviço prestado deles, hoje eles dependem única e exclusivamente da venda do material, além de ter que tirar o custo dessa venda do material. Então, a remuneração deles está lá embaixo, porque a venda do material não está sendo suficiente para gerar renda e ainda pagar os custos das associações. Ninguém trabalha para pagar custo. Todo mundo que trabalha quer ser remunerado pelo seu trabalho. Por que para os catadores tem que ser diferente? Por que não tem que haver essa... Não se faz essa remuneração digna para os catadores? Ainda para a gente, essa discussão fica muito triste. Né? O movimento nacional tem mais de 20 anos de luta, e ainda hoje a gente está aqui num município como Pinhais, é um município grande, de grande porte, que não contrata a associação de catadores. Isso que é só uma, né? A gente está falando que Curitiba contrata 40. Curitiba é maior, mas são 40 associações contratadas. E aqui a gente tem uma e a gente não conseguiu o contrato ainda dessa associação. Então, a minha fala foi meio de indignação, porque a gente está sabendo da dificuldade que os catadores da AREP está passando, e de outros catadores também. Nos últimos anos, a gente voltou, enquanto Instituto Luiz Cidadania também, gostaria de citar o Instituto Luiz Cidadania, que é a instituição que eu faço parte, que está nessa luta junto com o movimento também há mais de 20 anos, e a gente voltou a fazer, muito tristemente, mas com muita necessidade, a pedir cesta básica e a voltar a fazer assistencialismo, porque a gente tinha famílias e estamos voltando a ter famílias passando por extrema dificuldade. Então, assim, depois de muitos anos, a gente voltou a distribuir cesta básica, que por um tempo a gente conseguiu, e hoje a gente não está nem conseguindo mais, com os catadores passando todas essas dificuldades que estão passando. Então, assim, qualquer catador, seja de Curitiba, seja de Pinhais, qualquer catador organizado não quer mais depender do assistencialismo.
ele não quer mais depender de doação de cesta básica, porque o nosso trabalho é reconhecido pela CBO, ele tem lá a classificação da CBO, ele é um emprego, então a gente precisa ser remunerado pelo nosso trabalho. O que a gente quer é ter o nosso dinheiro para ir no mercado, comprar o que os nossos filhos necessitam, o que as nossas famílias necessitam. A gente fala hoje de um grande número de mulheres catadoras, a grande maioria são mães solos, chefe de família, muitas das vezes avós que cuidam dos seus filhos, dos seus netos, algumas famílias com crianças especiais e que às vezes não estão tirando para esse sustento. Então a gente fica muito triste ainda hoje em vir relatar para vocês que estamos passando por esse tipo de dificuldade, tendo leis que amparam a contratação. A nova lei de resíduos sólidos, eu não vou lembrar o artigo, mas diz que a responsabilidade é compartilhada. Então, além do município, os munícipes têm responsabilidades, as empresas têm, todo mundo tem responsabilidade com isso. Então, o município também não tem mais desculpa para dizer que não tem recurso para contratar os catadores, porque isso tem que ser cobrado através de taxa. O município tem que pagar por essa retirada e por essa triagem do material que os catadores fazem, por essa destinação final que os catadores fazem. Além da gente falar do meio ambiente, né? Quanto material reciclável que a gente deixa de estar aterrando, que a gente deixa de... Quantas árvores a gente deixa de ser cortada pelo material reciclável que cada catador aqui tira do meio ambiente. Então, são vários aspectos que a contratação traz, né? Eu fui vítima de trabalho infantil, igual eu falei para vocês, eu tenho 38 anos e uma das vezes que eu lembro, eu com 7 anos fazendo a catação no centro de Curitiba. E é um ciclo de violência, né, que a gente só entende depois, né? Minha avó sofreu trabalho infantil, minha mãe sofreu trabalho infantil, eu fui vítima do trabalho infantil. Eu tenho um filho de 18 anos, e quando eu comecei a participar desses fóruns, eu lembro da doutora Margarete, que é a procuradora do trabalho, ela é uma grande parceira nossa, né? Uma grande parceira do Movimento Nacional dos Catadores. Sendo que o lugar de criança era na escola, que criança não precisava trabalhar. Eu fiquei pensando, aqui uns 2 anos meu filho está indo para o centro catar materiais recicláveis comigo. E conforme eu fui me formando, me capacitando, eu fui vendo que a gente tem que ganhar o suficiente para os nossos filhos estudarem, para os nossos filhos serem crianças, para os nossos filhos brincarem, e que ele não precisava passar por esse ciclo de violência. E eu consegui que o meu filho não... Eu consegui quebrar esse ciclo de violência familiar. O meu filho só estudou até os 18 anos e agora ele começou a fazer um estágio. Então, eu sempre me emociono em pensar que... Eu sempre me emociono em pensar que o meu filho tem 1,80 m, né? Já pensou se eu não tivesse passado por essa formação, o quanto eu já não tinha judiado do corpo dele? Porque eu, com 21 anos, já fui diagnosticada, né? Nem sei se fala assim, com problema de coluna, porque eu comecei a trabalhar aos 7, né? Então, assim, e a gente tem muitos catadores com vários problemas de saúde que não vão conseguir nem aposentadoria, porque se organizou muito tarde, porque começou a pagar o INSS muito tarde, e muitos ainda nem conseguem pagar o INSS de uma forma de autônomo, que é R$100 e poucos. Mas quando você fala de uma família, que na grande maioria das vezes é numerosa, tira ali R$200, R$300 na semana, tirar R$150 no mês para pagar o INSS é muita coisa. E a gente está falando de famílias numerosas que pagam aluguel, e como eu falei, muitas vezes mãe solo. Então a gente precisa se unir em mais fóruns desses. A gente tem muito apoio do Goura, enquanto deputado. A Maria Letícia esteve aqui na parte da manhã, que é vereadora também, que apoia muito os catadores em Curitiba, inclusive com projetos de lei dentro da Câmara. Está com um projeto de lei importantíssimo, né, dentro da Câmara de Curitiba, para a gente reduzir o pagamento do ISS, que é um imposto que a gente paga quando emite a nota para a prefeitura, quando a gente recebe o repasse, né? Então, a gente precisa de mais parlamentares, da população também, porque a gente acaba não cobrando, né? Muitas vezes a gente nem se importa com a política,
e chega no dia da eleição, a gente pega qualquer panfleto e vota para qualquer pessoa, e depois ou não lembra para quem votou, ou acaba não cobrando, e as coisas acabam não andando, né? Então a gente precisa da população, a gente precisa dos parlamentares, para que a gente cobre também quem está nos representando, para que exija que as leis sejam cumpridas. Porque se cumprir a lei, os catadores vão ser remunerados dignamente, vão conseguir sustentar suas famílias e a gente não vai precisar viver do assistencialismo. Além de gerar renda para o município, porque se o catador ganha, ele gasta, né? Então a gente também está gerando renda para o município, além de sair da fila do assistencialismo, né? Então é um pouquinho disso que eu queria falar e agradecer o convite mais uma vez.